Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo e agora nós vamos falar sobre ortografia. Veja aí, tá? Nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre o emprego de letras e a gente vai começar falando então sobre o emprego da letra X. Quais são os casos normalmente em que a letra X é empregada? Tá? Então eu quero que você já marque aqui, ó, letra X, estamos tratando dela. Bem, geralmente a letra X vai ser empregada depois dos ditongos, tá ok? Na aula de noções sobre fonética, a gente aprende o que é um ditongo, o que é um hiato, o que é um tritongo. Então essa aula de noções de fonética é muito importante. Depois da sílaba em, nós também geralmente empregamos a letra X. E o terceiro caso aqui, depois da sílaba me, quando fechada. Esse detalhe aqui é interessante, tá? Por que você está falando isso, Albert? Olha só, vou apresentar para vocês agora alguns exemplos. Na palavra ameixa, frouxo e peixe. Eu tenho aqui, ó, marcado para você um ditongo, tá? Lembrando, eu tenho aqui a vogal e aqui a semivogal. Não é verdade? Ó, vogal e semivogal. Ok? Na palavra frouxo, a mesma coisa. Eu tenho vogal e semivogal. Olha aí. Tá? Nos dois casos, eu tenho ditongos decrescentes. Na palavra peixe, mais um ditongo apareceu para a gente aqui. Agora veja o segundo caso. Enxame. Não é isso? Não, é enxame. Tá? A letra X aqui, ó, vamos fazer uma transliteração, ela vai ter essa representação aqui, tá bom? Igual a chave, por exemplo. Na palavra enxergar, essa aqui é mais tranquila, né? Enxergar. Então, novamente, fazendo uma transliteração do nosso alfabeto fonético, tá? Seria isso aqui, mais ou menos, tá? Para a gente poder compreender. E no terceiro caso, veja, a palavra mecha, tá? Ela tem o som fechado, então você não produz como mecha, você produz como mexa, tá bom? A pronúncia é fechado, igual a mexerico. Albert, por que a gente se confunde então? Bom, a gente se confunde porque o substantivo é pronunciado abertamente, tá? Então você diz o que? Mecha. Mecha, tá? Se você ainda não percebeu, é coletivo de cabelo, por exemplo. Mecha significa cabelo, tá bom? É diferente do verbo. Então a pronúncia nesses dois casos é diferente. Olha aqui, ó, para ficar bem marcado para você, o CH e aqui o X, tá? Eu chamo a sua atenção ainda para outros cuidados que você deve ter em relação ao emprego da letra X. A palavra recalchutar é uma exceção. Embora você tenha aqui, ó, o ditongo, tá vendo aqui? Você tem um ditongo. Quando você separa a sílaba, você tem isso aqui, ó. Recalchutar. Tá? Você tem aqui vogal e semivogal. Tá joia? Mas nesse caso, você não vai usar a letra X. É uma exceção. Pode marcar essa palavrinha como exceção desse primeiro caso aqui, tá? E em relação ao segundo, você tem a palavra encher
tá? Depois do em, você tem o CH, tá? Encharcar, você também tem CH, enxova e enchumaçar, tá bom? E, obviamente, as palavras que são derivadas delas, né? Então, de encher, por exemplo, eu tenho enchimento. Olha aqui, ó. Eu tenho a palavra enchimento, tá bom? Olha aí, é uma palavra derivada de encher, tá certo? Albert, por que isso? Porque, por exemplo, a palavra encher, né? Eu tenho aqui também, ó, vou puxar outra setinha para cá, tá? Eu tenho a palavra cheio. Cheio não é com X, cheio é com CH. Com relação à palavra encharcar, por exemplo, eu tenho aqui a palavra charco, que também não é com X, e sim com CH. Então, essas palavras que provêm aí da mesma família, você então mantém o CH, tá joia? Enchumaçar, algo semelhante também vai acontecer. Vamos puxar uma setinha para cá, ó. Você tem a palavra chumaço, tá bom? Também com CH. Então, cuidado com essas palavrinhas. Agora nós já mudamos. Geralmente você vai empregar a letra G, né? Normalmente. Quais são os casos? Veja, nas terminações, lembrando que sufixos são terminações. Agem, igem e ugem. Então veja, viagem, substantivo. Isso aqui é importante para você não confundir com viagem, verbo, tá? O verbo é escrito com a letra J. Por que, Albert? Ora, porque você tem o verbo viajar com a letra J, tá ok? Verbo, tá? Então você mantém a letra J do radical. E aí então você tem vertigem e você tem ferrugem. Repare aí os sufixos. Cuidado que você deve ter com pagem, olha a terminação, lagem e lambugem. São exceções a essa regrinha. Segundo caso, nas terminações ou nos sufixos, dá no mesmo, ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Então você tem pedágio, você tem colégio, prestígio, relógio e refúgio, melhor dizendo. Terceiro caso, nas palavras derivadas daquelas que possuem G no radical. O raciocínio aqui é semelhante ao que nós acabamos de ver quando falamos, por exemplo, do substantivo viagem e do verbo viagem. Né? Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajem, que eles viajem. Exemplo aí da terceira pessoa do plural, do presente do subjuntivo. Então, a ideia é o seguinte: se no radical aparece a letra G, então nas palavras derivadas, nas palavras da mesma família, você mantém a mesma letrinha, não há necessidade de mudar, tá? Então, olha só, margem, olha aqui a letra G no radical. A palavra margear é com G. Homenagem e homenagear. Perceba, é o mesmo radical, a mesma letrinha, deve ser mantida nos dois casos. Olha só que interessante. Vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra laranja. Laranja aparece com a letra J no radical, né? Então,
eu escrevo laranjal, certo? Esse caso aqui é mais simples porque se você colocasse a letra G, ficaria larangal. Então, eu acredito que você não faria isso. Mas, por exemplo, uma palavra que pode dar dúvida é a seguinte, ó. Laranjeira. E aí, com G ou com J? É com J, não é? Por quê? Porque vem de laranja. Olha aqui, ó. Tá? Vem de laranja também. Qual é o cuidado, Albert? Bom, o cuidado é com a palavra, por exemplo, monge, tá? Porque ela tem no seu radical a letra G. Mas qual é o feminino? Monja, com J. E agora, o que que houve? Ora, agora é natural que você não use a palavra, ou melhor, que você não use a letra G, tá? Imagine, como é que ficaria o feminino de monge com a letra G? Monga. Eu acho que não é isso que você diz, e eu acho que você também não anda escutando isso por aí. Por exemplo, na palavra dirijo, a flexão do verbo dirigir. Repare, o verbo dirigir apresenta a letra G no seu radical. Mas por uma questão de acomodação fonética, a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo do verbo dirigir é escrito com a letra J. Eu dirijo, tá? Então, se você colocar o G aí, como é que fica? Eu dirigo. E ninguém quer fazer essa pronúncia, certo? Letra J agora. Mudou aqui o entendimento, hein? Mudou aqui o foco. Veja, nas palavras de origem indígena, africana e árabe. Então você tem pajé, jiboia, jeca, genipapo, giral, giló, cafajeste, jerico e jequitibá, tá? Cuidado, hein? Cuidado aqui para você não confundir Jerico com Jericó, tá? Que tem acento. É diferente. Por favor, não confunda um caso com o outro, tá bom? Deixa eu apagar aqui, porque ficou estranha essa letra C, né? Pronto, ficou melhor agora para você. Segundo caso, nas flexões dos verbos que possuem J. E aí a gente retoma aí aquela ideia, né? Se o verbo já apresenta a letra J, se a palavra já apresenta essa letrinha no seu radical, então na palavra derivada você mantém, salvo quando houver uma necessidade de se fazer ali uma acomodação fonética, tá? Então, ó, viajar já com a letra J. Então, que eles viajem. Olha o verbo aí, ó. Bocejar com a letra J no radical. Eu bocejei, tá? Observe essa relação, é importante, facilita muito a nossa vida na hora de uma prova. Nas palavras derivadas daquelas que possuem J no radical. O caso 2 é semelhante ao caso 3, tá bom? Vamos dizer assim, é uma extensão, é um desdobramento da mesma ideia, tá? Então eu tenho gorja, só que agora eu não estou lidando com um verbo necessariamente, né? Mas a ideia, a essência é a mesma. Olha só, gorja já tem J no radical, então gorjeta também com J. Lisonja, lisonjeado, você preserva a letra J. Nas palavras de origem latina, então, ó, jeito, hoje, majestade, injetar, objeto, ultraje. Talvez você esteja se perguntando, poxa, Albert, eu vou ter que então estudar
linguística, eu vou ter que estudar filologia, né, para saber, por exemplo, quando uma palavra é indígena, é africana, é árabe, é latina. Olha, na prática não é bem assim. Na prática, essas palavras que eu acabei de apresentar para você, geralmente são frequentes em provas, tá? O examinador gosta muito dessas palavrinhas aqui. É claro que aqui eu não tenho condição de colocar todas elas e nem um conjunto muito extenso, né, de palavras, mas a gente procura pensar aquelas que geralmente aparecem numa relação aí entre as alternativas aí de uma prova, quando o examinador quer explorar esse assunto. Com C cedilha agora, hein? Cuidado com C cedilha. Quando é que você vai empregá-lo? Bem, em primeiro lugar, você vai observar as palavras derivadas daquelas que possuem a letra T no seu radical. Isso aqui é interessante. Por exemplo, por que exceção é com C cedilha? Olha aqui, tá? Ela provém, olha lá, de uma palavra que tem a letra T no seu radical. Por que seção também é com C cedilha? Porque ela provém da palavra setor, tá ok? Que tem a letra T no seu radical. Por que canção também é com C cedilha? Porque provém de cantar, uma palavra que tem a letra T no seu radical. Cuidado que você sempre precisa tomar. A palavra seção, com 2 S's, isso aqui é um dígrafo. Na aula de noções de fonética, a gente aprende isso aqui também, tá? Então, ó, dígrafo é um dígrafo consonantal, aliás, tá? E na palavra exceto, também vale a pena a gente registrar, você também tem um dígrafo consonantal, tá? Você não diz exceto, não, você não pronuncia assim, é um som apenas, exceto, ok? Exceção, tá? Você não pronuncia exceção, não é assim, é exceção. Bom, bem, sessão com SS significa reunião, a sessão solene dos parlamentares, a sessão solene do tribunal, ou quando você vai ao cinema, por exemplo, a sessão das 15 horas, a sessão das 21 horas, né? E sessão com a letra C e 2 S's, né, e o dígrafo SS, significa ceder. Então, por exemplo, a cessão daquele espaço foi determinação das autoridades locais. Então, a cessão, ou seja, aquele espaço foi cedido. Segundo caso, nas palavras de origem indígena, ó, de novo, hein? Árabe e africana, tá? Miçanga, C cedilha, paçoca, muriçoca, muçulmano, açougue e açoite. São exemplos aí dessas palavrinhas. Nas terminações, olha aqui, lembrando, os sufixos são terminações, né? São morfemas colocados após o radical da palavra. Então, ó, aço, C cedilha, e aço, também C cedilha. E aí eu tenho Babaçu, Paraguaçu, Nova Iguaçu, que fica no Rio de Janeiro, onde eu nasci. Ó, golaço, né? Poetaço, atrevidaço. Bacana? Quarto caso, depois de ditongo. Bom, depois de ditongo, você coloca o C cedilha, tá? Ó, C cedilha, C cedilha. Olha aqui o ditongo aqui, ó. Vogal e semivogal. Vogal e semivogal. Vogal e semivogal novamente.
tá ok? Uma dúvida que muita gente tem, por exemplo, na palavra caixa. Olha aí, ó, palavra caixa. É com X, né? Para representar o CH, tá? Eu tenho aqui o ditongo, tá? Agora, na palavra beiço, veja, eu tenho C cedilha depois de ditongo para representar o som que geralmente pode ser representado por SS. Tudo bem? Agora sim, a letra S. Essa daqui talvez seja a letrinha mais explorada em concursos públicos quando o assunto é ortografia. Talvez seja, né? Eu tenho essa impressão pela experiência que eu tenho aí já de quase 20 anos preparando candidatos para concursos públicos. Então veja, quando é que você normalmente vai empregar a letra S? Nos substantivos que designam origem, título honorífico e feminino. Então olha lá, chinês. Então ó, você tem essa terminação aqui, ó, com S, tá? Olha aqui a terminação. A dúvida geralmente é saber se é com S ou se é com Z, tá? Nesse caso aqui, ó, quando você estiver tratando de origem, título honorífico e indicando o feminino das palavras, então você não coloca o Z, você coloca a letra S, tá joia? Daqui a pouco a gente vai apresentar uma terminação semelhante, tá? Eu já vou adiantar aqui para você, ó. Compare, por exemplo, com a palavra lucidez. Olha lá. Lucidez não é com a terminação ES, e sim com a terminação EZ. Certo? Por quê? Eu não estou tratando agora de origem, título honorífico e feminino. Lucidez, adiantando um pouquinho a matéria, é um substantivo abstrato, tá? Que tem relação com o adjetivo lúcido, tá? Lúcido é um adjetivo, tá certo? Então, só para você já ter essa noção bem clara dessa diferença. Quando é que você coloca a terminação eis com Z e a terminação eis com S? Olha lá, nos sufixos ase, ese, ise e ose. São terminações, são sufixos de origem grega, tá? Então você tem a fase, ascese, eletrólise e ose. É importante você gravar ase, ese, ise e ose. Nos sufixos, né, ou nas terminações oso e osa, significando cheio de, tá? Então formoso, cheio de formosura, formosa, tanto para o masculino quanto para o feminino. Gostoso, gostosa, tá? Sempre com S nessas terminações. E outro conjunto também de palavras bastante explorado são aquelas que possuem, ou melhor, que derivam, né, daquelas que têm DRT ou RG no seu radical. Veja, ilusão, você escreve com a letra S, por quê? Deriva de iludir, que tem a letrinha D no seu radical. Defender e defesa. Defesa é com a letra S, por quê? Deriva de defender, que tem, veja, a letrinha D no seu radical. Vamos fazer uma comparação
com a palavra belo, que vai dar origem à palavra beleza. Olha aqui, ó. Veja. Olha a terminação. É semelhante na pronúncia, certo? Defesa, beleza. Por que que agora você não usou a letra S? Porque, ó, como eu falei, beleza é um substantivo abstrato, não é mesmo? Anote aí. Que derivou de quê? De um adjetivo. Essa é a regrinha, tá? Continuando então aqui, ó. Diversão com a letra S, porque derivou de divertir, que tem a letra, ou melhor, o conjunto, né? RT no radical. Inversão. Olha aqui a letrinha S. Olha o conjunto aqui, RT, na palavra inverter. Imersão, S. Olha aqui o RG. Submersão, semelhantemente com a letra S, porque vem de submergir. Olha aqui o RG no radical. Letra S ainda. Veja como o assunto aqui se estende um pouco. Quinto caso, no prefixo trans, tá? Trans, olha aqui, ó, transatlântico. Normalmente, a banca, o examinador, quando quer pegar o aluno, ele vai propor a letra Z na grafia dessa palavra. Por favor, hein? Ó, nada de Z, tá ok? Não é com Z. O som pode ser, tá? Mas a grafia, a representação desse fonema é feita pela letra S. Olha aqui, ó, transladar. Aqui fica mais fácil, né? Dificilmente alguém erraria e colocaria a letra Z aqui. O detalhe é que pode haver uma variação desse prefixo, tá bom? A letra N sumiu, você está reparando? Aí como é que você pronuncia? Trasladar. Sexto caso, após ditongo. Olha aqui a letrinha S e, de novo, olha aqui o ditongo aparecendo. Olha aqui o ditongo aparecendo e olha aqui o ditongo aparecendo de novo. Sempre com a letrinha S. Talvez você esteja aí se perguntando, professor, eu vou ao mercado às vezes e eu encontro, por exemplo, a palavra maisena. Não é? Maisena, lá do mercado, é com a letra Z. É verdade. Por que que essa palavra recebe a letra Z, se na regra de ortografia, após ditongo, olha aqui o ditongo aqui, ó. Eu acabei de ensinar que você emprega a letra S. Porque você, nesse caso aqui, você está lidando com nome próprio. Maisena é o nome de uma marca de um produto, tá? Então, esse nome foi registrado dessa forma e a gente respeita esse registro oficial, tá? Mas, numa situação comum e numa situação normal, ordinária, tá? Após ditongo você emprega a letrinha S e não a letra Z. E outro caso também que merece muita, mas muita mesmo, muita atenção, tá? Esse aqui, ó, faço questão de destacar para você. Por quê? As flexões dos verbos querer e por nunca, jamais receberão a letra Z. Eu estou sendo bem enfático, que é para você não errar na prova. Isso cai e cai bastante. Nunca, jamais utilize a letra Z com as flexões desses dois verbos. Guarde isso, por favor.
E agora o emprego, normalmente, do dígrafo SS. Tá? Vamos colocar aqui, só para você não perder o fio da meada, isso aqui é um dígrafo consonantal. Tá certo? Por quê? Porque a base é uma consoante. A base é a primeira letra do dígrafo. Então veja, nas palavras derivadas daquelas que possuem as expressões sed, gred, prim, mit, met e cut no radical. Veja que interessante. Sucessão. Olha aqui o SS. Por quê? O que eu tenho aqui no radical da palavra suceder? Tenho sed. Regressão. Por que é com SS? Olha o que eu tenho aqui no radical da palavra regredir. Compressão. Olha o que aparece aqui no radical da palavra comprimir. Demissão. Olha o mit aqui no radical. Intromissão. SS. Olha o met aqui, ó. Discussão. SS. Por quê? Olha o que apareceu no radical da palavra discutir. Segundo caso, quando houver prefixo terminado em vogal, mais palavra começada pela letra S. Como assim, Albert? Veja, eu tenho a palavra sentir, que naturalmente já traz no seu início a letrinha S. Agora eu vou acrescentar o prefixo. Olha aqui o prefixo. Esse prefixo, ele termina com uma vogal. Compreende? Se eu não dobrar a letrinha S, eu vou ter isso aqui, ó. Concorda? Só que nesse caso, estando entre duas vogais, olha aqui, ó, estando entre duas vogais, o som não vai ser de S, vai ser som de Z, tá? Por exemplo, como é que você pronuncia a palavra, essa palavra aqui, ó? Você pronuncia caça ou casa? Você pronuncia casa. Você está aqui, ó, diante de duas vogais, né? A letra S está entre duas vogais. Como é que você pronuncia, por exemplo, essa palavrinha aqui, ó? Repare, você está aqui, ó, diante de uma vogal, certo? E diante de outra vogal. Duas vogais. Então, nesses dois casos, o som é de Z. Por isso que na palavra pressentir, eu tenho que dobrar a letrinha S para manter o som, manter o fonema, tá certo? O S é duplicado nesse caso, entre duas vogais. Agora a letrinha Z. O examinador, ele gosta muito de confundir o aluno, o candidato, entre o emprego da letra Z e o emprego da letra S. Então preste atenção. Primeiro caso aí, nas terminações eis e esa. Já vimos isso quando tratamos do emprego da letra S. Veja, o que aparece aqui para você em destaque? Substantivos abstratos, derivados de quê? Já falei, estamos reforçando. De adjetivo. Veja, insensato. Naturalmente, insensato é um adjetivo. Insensatez, naturalmente, é um substantivo abstrato. Olha aí a terminação aqui, tá? No adjetivo, tá? Vamos colocar aqui mais uma vez para fixar aí na sua mente. Adjetivo. Nudez. Nudez é o quê? Substantivo
abstrato também. Essa análise vai se repetir com as palavras claro, clareza, belo e beleza, tá? Olha aqui, ó. Sempre com a terminação esa ou eis com z na estrutura. É diferente de quando você trata de origem ou procedência, português. Vamos colocar aqui, ó, português. Ó, terminação eis, mas com o s e não com o z. E por isso também recebe acento, tá? Por quê? Quando você trata de origem, procedência, título honorífico ou o feminino. Vamos botar aqui, ó, portuguesa. Olha a terminação aqui, com a letrinha S, não com a letrinha Z. Segundo caso, como consoante de ligação. Estudamos o que é uma consoante de ligação na aula de estrutura de palavras. Então, ó, você tem a palavrinha pé e você tem a terminação ou sufixo udo. Você quer unir esses dois elementos. Como é que você faz? Qual artifício que você usa? Uma consoante de ligação. Tá? Vamos grifar aqui para você, ó, recapitulando. Esse conceito aqui está na aula de estrutura de palavras. Guri mais o sufixo, vamos botar um S. Vamos botar um S de sufixo. Tá? Aliás, vou escrever assim, ó, que fica melhor para você gravar. Tá? Olha aí o sufixo. E aí você tem, então, uma consoante de ligação. Tá joia? Ainda empregando a letrinha Z. Vamos lá. Nas terminações isar. Ó, formando o quê? Verbos no infinitivo. Sintonia, sintonizar. Real, realizar. Visual, visualizar. O que você deve notar aqui? Tá? Os verbos que dão, ou melhor, as palavras que dão origem a esses verbos não tem, tá? Não tem, ó, a letrinha S. Vamos colocar assim, ó, no final. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é muito interessante. Por quê? Você vai se deparar com infinitivos verbais com a letra S, com a terminação isar com S. Mas é um caso diferente de sintonia, de real e de visual, tá bom? Por exemplo, olha aqui o que eu estou dizendo. Vamos fazer essa comparação aqui, ó. São coisas distintas, diferentes. Análise. O que apareceu aqui na parte final da palavra? A letrinha S. Então, analisar, tá? Você mantém o S. Paralisia. Olha a letrinha aqui. O que você fez aqui? Manteve a letra S. No caso da letra B, é uma pegadinha de prova, tá? Vamos circular aí para ficar bem destacado. Veja que os substantivos, tá? Ó, hipnose. Substantivo. Síntese, substantivo. Tá? Batismo, também. Catequese, idem. ênfase. Essa daqui então é cruel, tá? Essa aqui é danada para aparecer em questões de prova.
Então veja, os substantivos são grafados com S, mas, olha aqui o verbo. Repare o infinitivo verbal com a letra Z, tá? Assim, uma forma que eu encontrei de fazer com que o aluno memorize, né, foi relembrar, inclusive aqui a propaganda de um antigo banco. O pessoal mais antigo aí vai se lembrar desse banco aqui, ó, tá? HSBC. HSBC. Só que o banco propriamente dito para na letra C. No nosso caso aqui, na nossa aula, a gente vai colocar o Ezinho, tá bom? HSBC, ou seja, hipnose, síntese, batismo, catequese e ênfase. Como é que fica o verbo? Hipnotizar, sintetizar, batizar, catequizar, enfatizar, tudo com Z, tá? Tudo com Z quando se tratar de verbo. Olha aqui, ó. Z quando se tratar de verbo. Tudo bem, galera? Eu espero que você esteja firme aí no propósito de continuar estudando esse assunto, porque ele é muito importante para a sua preparação. Então, até aqui, muito obrigado e até o próximo bloco. Um abraço.